Eles nunca precisaram de correntes. Tudo o que sempre quiseram foi que você tivesse medo. Medo de errar. Medo de ser julgado. Medo de não se encaixar. Medo de não obedecer. Você não percebe, mas isso já começou quando você ainda nem sabia falar. Quando te ensinaram a levantar a mão para pedir para ir ao banheiro. Quando disseram que havia apenas um caminho certo. Quando todo pensamento fora da linha virava castigo, nota baixa ou um silêncio constrangedor. Aos poucos, você foi aprendendo o script e esquecendo quem era. O mais estranho, ninguém te obrigou. Você mesmo se colocou na jaula, só para não ser o estranho, só para não decepcionar, só para sobreviver. Mas viver, mesmo viver, isso ficou para depois. Você seguiu todas as regras. Estudou, trabalhou, foi bonzinho. Pagou seus impostos, suas contas, seu aluguel, com medo de atrasar tudo, com medo de ser visto como um fracasso. Mas ninguém te contou que o sistema não foi feito para te libertar. Ele foi feito para te manter funcionando, como uma peça. E a peça que começa a questionar vira uma ameaça. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que tem algo muito errado com tudo isso, mas não consegue explicar? Que está preso em uma história que não escreveu, mas que é obrigado a continuar atuando? É sobre isso que vamos falar. Sobre o que acontece quando você começa a ver as engrenagens e quando decide, mesmo com medo, parar de girar com elas. Mas antes, se você está aqui, é porque sente que algo está te chamando. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. O algoritmo pode até tentar te esconder esse tipo de conteúdo, mas com o seu apoio, a gente faz a mensagem chegar mais longe. Porque essa não é só uma teoria, é o começo da sua libertação. Imagine que você acorda um dia e percebe que tudo em que acreditava foi ensinado. O que é sucesso? O que é certo? O que é ser alguém na vida? Mas, e se tudo isso não passasse de um grande teatro? Um roteiro já escrito por alguém que você segue sem nem perceber. Porque desde cedo você aprendeu a confiar no sistema. Escola, governo, religião, mídia. Todas essas instituições criaram uma narrativa perfeita. A de que se você seguir as regras, vai ser recompensado, vai ser aceito, vai chegar lá. Mas o que eles não te disseram é que esse lá talvez nem exista. A verdade é que esse sistema foi feito para funcionar com você dentro dele, mas nunca para te deixar livre. E quanto mais você se molda, mais perde a si mesmo. Quantas decisões você tomou por medo de decepcionar? Quantos sonhos você deixou para depois porque não se encaixavam? E mais importante, quem você seria se não estivesse tentando se ajustar o tempo todo? Essas são perguntas que o sistema não quer que você faça. Porque toda vez que alguém acorda, uma engrenagem para de girar. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o momento em que você começa a questionar tudo e o que vem depois disso. O que acontece quando você para de seguir as regras? Quando percebe que sucesso pode ser uma prisão? Que o medo de errar é o que te mantém preso? E que a liberdade verdadeira começa quando você desobedece. Você já se sentiu assim? Vamos encarar a verdade sem filtros. O sistema foi desenhado para funcionar melhor quando você está desconectado de quem você realmente é. Sim, eles dizem que o mundo é livre, que você pode ser o que quiser. Mas logo depois colocam um manual invisível nas suas mãos e você começa a seguir esse manual sem nem questionar. Capítulo 1. Estude muito, tire boas notas, não questione o professor. Capítulo 2. Escolha uma profissão segura, não siga suas paixões, elas não pagam boletos. Capítulo 3. Compre um carro, depois uma casa, depois uma geladeira em 10 vezes sem juros. E quando você percebe, sua vida virou uma planilha, uma equação, um script. Mas quem escreveu esse roteiro? E por que ele funciona tão bem para todo mundo, menos para você? A resposta é desconfortável, porque o sistema não foi feito para a sua liberdade, ele foi feito para a sua funcionalidade. E quanto mais você se encaixa, mais você desaparece. Não fisicamente,
mas espiritualmente. Você já reparou que quanto mais seguimos esse roteiro, mais nos sentimos vazios? Acordar cansado, mesmo depois de dormir, trabalhar sem sentido, ter tudo, mas ainda sentir que algo está faltando. Essa sensação não é falha sua, é um sintoma do sistema. Eles te ensinaram a buscar status, mas nunca propósito, a acumular diplomas, mas não sabedoria, a seguir regras, mas nunca entender de onde elas vieram. E aqui está o maior truque. Quando você começa a se sentir perdido, quando a ansiedade bate, quando a depressão se aproxima, eles te oferecem mais sistema como solução. Mais cursos, mais produtividade, mais metas, mais terapia para te fazer voltar a funcionar. Mas e se o problema não for você? E se for o sistema inteiro? Esse pensamento é perigoso. Não porque é errado, mas porque é libertador. O verdadeiro perigo está em aceitar uma vida que não é sua. A primeira desprogramação: o medo. O sistema se alimenta de medo disfarçado de lógica. Pense, por que você aceitou um trabalho que odeia? Por que ficou num relacionamento que já não fazia sentido? Por que não disse o que realmente pensava naquela reunião? A resposta é quase sempre a mesma: medo. Medo de ser julgado, medo de errar, medo de parecer ingrato, medo de perder tudo. Mas tudo que esse medo protege é o sistema, não você. Medo é uma ferramenta perfeita de controle. Não precisa de força, só de repetição. Eles repetem que você precisa se encaixar, que é perigoso pensar diferente, que questionar é coisa de gente frustrada. E assim, o medo vira hábito, um reflexo. Você sente antes mesmo de pensar. Mas há um segredo. O medo só manda até o momento em que você decide olhar para ele de frente. Quando você começa a fazer perguntas incômodas, do tipo: por que eu preciso de um diploma para ser valorizado? Por que trabalhar 40 horas por semana é normal? Por que felicidade virou sinônimo de consumo? Essas perguntas não têm resposta simples, e é por isso que elas assustam tanto. Mas também são essas perguntas que te libertam. A segunda desprogramação: o sucesso como prisão. Sucesso. Palavra bonita, né? Mas pense bem, o que ela significa para você? Carro, viagem, reconhecimento, dinheiro? Agora pensa de novo. Quantas dessas ideias vieram de você mesmo? E quantas vieram dos outros? Porque o que chamamos de sucesso, muitas vezes, é só a aprovação coletiva disfarçada de conquista pessoal. Você não quer ser rico. Você quer ser admirado. Você não quer viajar o mundo. Você quer que te vejam como alguém livre. Você não quer um diploma. Você quer validação. Mas ninguém te contou que esse sucesso tem um custo altíssimo: a sua autonomia. Você vai se moldando, se adaptando, fazendo concessões. Vai sorrindo em reuniões que detesta, aceitando prêmios que não significam nada, fingindo que tá tudo bem. E a pior parte: todo mundo aplaude, porque eles também estão presos no mesmo teatro. O sistema criou um looping perfeito. Te oferece uma ideia de sucesso, te faz correr atrás dela, te elogia quando você a alcança e te ameaça com rejeição caso você questione. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para expandir, para criar, para errar e recomeçar, para viver. A terceira desprogramação: a obediência invisível. Você não percebe, mas obedece. O tempo todo. Não porque alguém te dá ordens, mas porque você internalizou as ordens que nunca foram ditas. Você acha que escolheu o que come, o que veste, o que deseja. Mas tudo isso foi influenciado. Seu gosto musical, moldado por algoritmos. Sua visão política, molhada por manchetes. Sua ideia de amor, escrita por roteiristas de série. E a obediência moderna não tem uniforme. Tem perfil verificado. Não tem patrão gritando. Tem métricas sociais, likes, engajamento, validação.
E você obedece, porque acredita que se não fizer isso, vai desaparecer. Mas aqui vai um paradoxo. Quanto mais você tenta ser o que esperam, mais invisível você se torna. E quanto mais você se arrisca a ser quem é de verdade, mais vivo você se sente. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço da autenticidade? Porque o preço da obediência invisível é a sua alma. Você já percebeu que quanto mais você tenta se encaixar, mais cansado você fica? É como se houvesse um ruído constante na sua cabeça. Uma voz dizendo que você nunca é o bastante, nunca é inteligente o suficiente, bonito o suficiente, produtivo o suficiente. Mas o bastante para quem? Quem foi que definiu esse padrão de suficiência? Spoiler, não foi você. Esse ruído não é natural. Ele é induzido, programado. Vem da comparação infinita com vidas editadas nas redes sociais, vem dos conselhos de familiares que só queriam segurança, mas te deram medo. Vem dos filmes que romantizam sofrimento como se fosse sinônimo de mérito. E aos poucos, você começa a acreditar que existe uma escada, uma sequência, uma lógica que precisa ser seguida. Mas e se a escada estiver encostada na parede errada? Você começa a escalar. Faculdade, estágio, emprego, promoção, mais um idioma, um MBA, um LinkedIn bonito. Mas algo dentro de você continua gritando: isso não é tudo. Você sente que está acumulando conquistas, mas perdendo presença. Vai ganhando prestígio, mas perdendo tempo com quem ama. Vai sendo reconhecido por fora, mas esquecendo quem é por dentro. Essa é a armadilha do sucesso moderno. Ele parece liberdade, mas é só mais uma jaula, agora com ar-condicionado e Wi-Fi. Você sente que conquistou o mundo, mas perdeu a si mesmo. E aí uma pergunta assusta: se eu largar tudo, o que sobra? Se eu não for mais o advogado, o engenheiro, o chefe, o que resta? E essa é a resposta mais importante de todas. Você. Só você. Sem rótulo, sem performance, sem currículo. A parte que ninguém te ensinou a nutrir. Porque ela não gera lucro. Vamos voltar no tempo. Você lembra do seu primeiro dia de aula? Você tinha curiosidade, vontade de aprender, de perguntar, de explorar, mas logo entendeu que o que mais importava era ficar quieto. A escola não foi feita para formar pensadores, foi feita para formar funcionários obedientes. Você aprendeu a levantar a mão, a pedir permissão, a seguir horários, a ser recompensado por decorar e punido por questionar. O tempo passou e você levou isso para a vida adulta. Hoje você ainda espera permissão para mudar, para errar, para sair da rota. Mas quem disse que você precisa de permissão? Quem colocou essa ideia na sua cabeça? A verdade é simples. Quem pensa incomoda, quem questiona ameaça. E o sistema prefere pessoas dóceis, que trabalhem, consumam, obedeçam e morram, sem muito barulho. Você já teve a sensação de estar atuando na sua própria vida? Dizendo o que esperam que você diga, vestindo o que esperam que você vista, trabalhando no que faz sentido, mas que nunca fez sentido para você. É como se você estivesse dentro de um teatro, mas ninguém te avisou que era uma peça. Você interpreta o adulto responsável, o empreendedor motivado, o espiritualizado de Instagram, mas por dentro sente um vazio, porque a autenticidade custa caro. Ela exige que você abandone o personagem. E quando você faz isso, prepare-se. Você vai perder seguidores, vai ser criticado, vai parecer estranho, mas em troca vai se encontrar. E isso não tem preço. Quantas vezes você ouviu: faz isso porque é mais seguro? Segurança virou o novo nome do medo. E o caminho certo virou uma desculpa para viver o caminho dos outros.
Mas o que ninguém te contou é que não existe um caminho certo. Existe o seu caminho. E ele começa quando você para de seguir os outros e começa a se escutar. Mas como escutar se o barulho do mundo não para? Resposta: você precisa parar antes dele. Parar de correr, de comparar, de acumular. Ficar em silêncio. Observar. E nesse silêncio, algo incrível acontece. Você começa a lembrar do que você sonhava quando era criança, do que fazia você rir sem motivo, do que fazia o seu olho brilhar antes de ensinarem que isso não dá dinheiro. É ali, nesse ponto, que a desprogramação começa. Despertar dói, e é por isso que a maioria prefere continuar dormindo, porque questionar tudo que você acreditou a vida inteira é desconfortável. É como apagar a luz do teatro no meio da peça e perceber que os aplausos eram automáticos, que o palco era de papelão e que você nunca foi o autor da sua própria história. Você só interpretava. Mas e se você decidir levantar, rasgar o script e escrever o seu caminho? É aí que o verdadeiro conflito começa. A primeira reação do sistema é sutil. Ele vai tentar te trazer de volta com culpa. Como assim você vai largar tudo? Você está jogando sua carreira fora. Você tem que ser grato pelo que tem. Mas gratidão nunca foi sinônimo de estagnação. Você pode agradecer e ainda assim querer mais. Mais verdade. Mais propósito. Mais coerência entre o que sente e o que vive. A segunda reação é mais agressiva. Você vai perder espaço, status, talvez até amigos, porque a sua autenticidade vai constranger quem ainda vive no automático. E aqui está uma das verdades mais cruas desse processo. Você vai perder gente, mas vai se encontrar. Romper com o script não é fazer barulho, não é sair xingando o chefe, nem quebrar tudo e fugir para Bali. Às vezes é só dizer não. Não para reunião que não faz sentido. Não para meta que te adoece. Não para a obrigação de parecer feliz nas redes. Esse não silencioso é mais poderoso que 1000 discursos. Porque é um não para mentira e um sim para você. E com o tempo, o que começa como rebelião vira estilo de vida. Você começa a criar, não para impressionar, mas para expressar. Começa a servir, não por obrigação, mas por sentido. Começa a dizer verdades, mesmo tremendo. E cada microdecisão como essa é uma rachadura no sistema. O curioso é que quando você começa a ser livre de verdade, algo estranho acontece. Você sente medo. Porque ser livre é não ter mais desculpas. É olhar no espelho e saber: agora a vida depende de mim. Sem chefe para culpar, sem pai para agradar, sem sociedade para seguir. Você é o responsável por cada passo. E isso é libertador, mas também apavorante. É o vazio do palco depois que você para de atuar. Mas esse vazio é fértil. É dele que nasce o novo. E nesse novo, algo precioso acontece. Você começa a lembrar quem sempre foi. Lá no fundo, você sempre soube. Sempre sentiu que existia algo além da rotina, do status, da vida comum. Você via beleza em lugares que ninguém reparava. Sentia incômodos que ninguém conseguia nomear. Tinha perguntas que o mundo dizia para calar. Mas agora, essas perguntas voltam. Não como dúvidas, mas como convites. Quem eu sou de verdade? O que faz meu coração vibrar? O que estou aqui para viver e não apenas sobreviver. E é nesse ponto que você percebe. O despertar não é o fim da jornada, é só o começo. Você começa a se cercar de gente que também acordou. Pessoas que não falam só de dinheiro, mas de propósito, que não querem só sucesso, mas significado, que não acumulam diplomas, mas sabedoria. Essas conexões são raras e sagradas,
Porque com elas você descobre algo que muda tudo. Você não está sozinho. Existe um movimento silencioso acontecendo. Uma revolução sem armas, onde o campo de batalha é interno e a vitória é a reconexão com a alma. Depois que você desperta, o conceito de sucesso muda radicalmente. Sucesso não é ter tempo para gastar, é ter tempo para sentir. Não é ser admirado, é ser integrado. Não é ter uma vida perfeita por fora, é ter paz por dentro. Você troca a performance pela presença, a obrigação pela escolha, o aplauso pelo silêncio confortável de ser quem você é, e começa a viver algo que o sistema não consegue vender: autenticidade. Talvez você esteja aí ouvindo tudo isso e pensando: ok, eu entendi, mas ainda não é o momento certo. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse momento nunca vem. A hora perfeita é uma invenção da mente, criada para adiar o inevitável. Não existe o depois que eu conseguir tal coisa. Existe o agora. Porque todo segundo em que você vive fora de quem é um segundo desperdiçado. E você não veio para cá para desperdiçar vida. Você veio para se lembrar, para se libertar, para viver. Mas agora que você entendeu tudo isso, tem uma pergunta que ainda precisa ser feita. E se o que você vive hoje for só o primeiro nível? E se existir um próximo passo ainda mais profundo, onde você não só quebra o script, mas começa a escrever um novo mundo? Porque acordar é só o começo. Depois que despertar, vem a reconstrução. E ninguém te prepara para isso. Para lidar com os fragmentos de quem você era, com o vazio que fica quando você para de fingir, com a responsabilidade de ser 100% verdadeiro, mesmo quando isso assusta. E se você acha que chegou ao limite da transformação, talvez esteja prestes a descobrir que ainda tem muito mais esperando para você. É por isso que o próximo vídeo que vai aparecer aqui é essencial. Se esse conteúdo te tocou, se algo aí dentro acendeu, então você precisa ver o que vem depois. Clica agora no vídeo que está aparecendo aqui na tela e continua essa jornada com a gente. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.